eu passava agora a palavra ao colega Luís Matos Macedo, de Unimontes e da Rede de Desigualdades, que vai ter uma intervenção intitulada Atualidade da Teoria de Adam Smith sobre desigualdade e pobreza / riqueza numa sociedade capitalista. Então, pois não, fala aqui Luís Macedo. Vocês estão me ouvindo? Estamos a ouvir bem, sim. Ok. Então, antes de mais nada, agradecer, né, aos organizadores do evento, que eu sei que sempre dá trabalho, né? Particularmente o professor Cassimiro Balsa, que me convidou pessoalmente, né? E agradecer, então, pela oportunidade de participar, aprender muito, que eu já estou, como sempre, a gente já aprende, né? E também comunicar o que eu tenho estudado há muitos anos, né? Que é chamada economia política clássica, né? Cujo principal líder, né, e considerado até fundador, não porque ele inventou tudo que ele mostra, mas como sistematizador, né, de contribuições anteriores do Adam Smith, né? Um livro incrível, incrível, conhecido como Riqueza das Nações, né? E então eu vou falar sobre a atualidade da sua teoria sobre desigualdade e, incidentalmente, pobreza. Né? A incidência da pobreza sobre a desigualdade. Né? Ao contrário. Né? Enfim, eu até preparei um PowerPoint, mas está muito texto, está complicado. Então, eu vou falar e eu estou me orientando aqui pelo PowerPoint, que eu, inclusive, posso disponibilizar aí, passar. Eu vou passar para Cassimiro, por exemplo, para ele divulgar, né? Seguinte, eu mencionei aí a riqueza das nações, né? Na verdade, é uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações e da prosperidade, o crescimento da riqueza, né? E aproveitando um gancho aí do Bedin, né, professor Bedin, sobre a desigualdade econômica, né? Ele fala econômico e social, ok, mas a desigualdade propriamente econômica que ele caracteriza como usualmente se faz, eu mesmo tenho escrito sobre isso, a desigualdade de rendimentos, né? Comparando os 10% de maior rendimento com os 50% de menor rendimento, com os 10% de menor rendimento, né? Agora, a análise do Adam Smith incide sobre essa desigualdade de rendimento, só que ele aprofunda a análise dele, ele não se ocupa tanto da desigualdade de rendimento quantitativa, desigualdade quantitativa, a magnitude do rendimento, mas a natureza do rendimento. E aí, ele tem uma referência histórica muito ampla, e aí ele vai para a história, não como um livro de história, mas como referência, né, para a análise econômica. Ele vai para a história da propriedade, de certa forma. Então, os rendimentos para ele ou são de trabalho ou de propriedade. Tá? Então, essa é a classificação fundamental. Inclusive, isso mantém uma atualidade, infelizmente, não geralmente na academia econômica, na economia acadêmica, desculpe. Na academia acadêmica, é interessante que houve uma profunda mudança na teoria econômica, que se afastou da economia política clássica, infelizmente.
Então, na teoria econômica hoje, os rendimentos são representados como lucros, salários, juros, né? que compõem o rendimento das pessoas. Inclusive, existe um pressuposto da igualdade, como se todo mundo tivesse equivalência de propriedade, eles chamam de fatores técnicos de produção, terra, trabalho, capital. Perdeu um pouco de vista a visão clássica da economia política, né, que está ligada à desigualdade econômica, social e política da nação, da sociedade política. Adam Smith chama a nação da sociedade política, né? Embora eu vou falar sobre o conceito de sociedade dele, ou a falta de conceito de sociedade. Então, os rendimentos não têm a mesma legitimidade. Embora ele não manifeste muito juízo de valor, ele distingue rendimento da propriedade e rendimento do trabalho, com uma certa conotação negativa para o rendimento da propriedade. E nós vamos ver de onde vem essa conotação negativa. E essa distinção está ainda nos dicionários de economia, por exemplo, o Oxford Dictionary of Economics, 2012, tem uma expressão, uma distinção de rendimento que é entre rendimento ganho e não ganho. Earned and unearned. O rendimento ganho, aqui se faz jus, tem essa conotação valorativa, que é merecido, é rendimento do trabalho, foi ganho. Tipo assim, com suor do rosto, né? Com esforço físico e mental, que é a própria definição do dicionário de trabalho, né? Esforço físico e mental na produção de alguns bens, né? E unearned é o contrário. É um rendimento decorrente não de trabalho, mas de propriedade. E aí você vai encontrar no dicionário a especificação. Que tipo de rendimento? Então você vai encontrar lá juros de capital financeiro, renda, que na economia política clássica de aluguel, rent, não é income nem revenue, é rent, rendimento de aluguel de alguma propriedade, a terra, ou jazidas minerais, ou fisheries, né? Ribeirões de pesca, enfim, aluguel de o que hoje se chama de ativos, né? Não produzidos, ativos não produzidos. Isso é importante porque é a terminologia usada nas contas nacionais, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Ativos não produzidos, é a referência genérica das contas nacionais, é esse tipo de ativo, né? Então, rendimento desses ativos. E também lucro de capital. Capital também é um ativo, lucro de capital, né? E outros rendimentos derivados desses primeiros rendimentos, que, na verdade, Adam Smith deriva o juro pago pelo empresário na produção a ativos financeiros que ele tomou de empréstimo. Adam Smith considera isso uma renda derivada do lucro dele. É uma parte dos lucros que é transferida ao capitalista financeiro como se ele fosse um sócio no negócio, né? E ele recebe o termo lucro para o rendimento do capitalista na produção de bens e serviços, né? A gente vai detalhar isso um pouco aí a seguir, mas, como eu estava dizendo, Adam Smith situa essas categorias de rendimento numa sociedade capitalista ligadas à propriedade de ativos, rendimentos de propriedade, e contrapondo ao rendimento de trabalho, que são os salários, né? Ele situa isso num contexto mais amplo. Por exemplo,
o rendimento de propriedade, ele volta lá atrás na apropriação das terras. A apropriação das terras seria, então, a origem do rendimento da terra como renda da terra, e não como prestação de serviço, por exemplo, o sistema de corvéia feudal, né? Prestação direta do serviço ao landlord, ao lord, ao senhor da terra, né? A propriedade da terra, a apropriação da terra, ele chama apropriação, né? Foi uma fonte de, seja de produto direto, de cultivo, né? Apropriação do produto da terra, tendo apropriado da terra, seja mais tarde o arrendamento da terra. Tá? Então, a forma mais moderna, na sociedade capitalista, o proprietário não está com a mão na terra. Ele arrenda a terra a empresas capitalistas que vão cultivar, como no Brasil, cana-de-açúcar, por exemplo. Né? Vão produzir algum bem pagando renda ao proprietário. Essa já é a proprietária da terra. Essa já é, então, a configuração socioeconômica da renda da terra, da propriedade da terra na economia do Adam Smith, na economia política do Adam Smith. Porque aí, política por quê? Porque esses tipos, a rendimento segundo a sua natureza, configura, primeiro, a natureza do rendimento, caracteriza o rendimento. Depois ele fala, esses rendimentos estão associados a classes sociais. Classes. Ranks of people. Ranks and conditions of people. Então, os proprietários da terra são uma classe importante e eram importantes na época dele, depois foram perder importância política no parlamento inglês até meados do século XIX. E aí vem uma nova classe emergente na época, na época dele, mas que ele já coloca no centro do livro dele, que é a classe de capitalistas. E de onde veio essa classe? Bom, veio lá de trás também. Porque em todas as situações ele supõe que se trata não só de produção de bens, mas bens para venda, mercadorias. Então ele volta lá atrás, no estágio até anterior à apropriação da terra e anterior ao surgimento do capital, onde os bens eram trocados por produtores independentes, hoje chamados conta própria, on account, né? Que a natureza estava livre de acesso. Então, ele dá exemplo da caça, né? O famoso exemplo de caça de castor e veado. E as pessoas podiam se embrear a natureza não estava apropriada. Então, era produtores independentes de mercadorias que trocavam. Mas aí alguém começou. A própria troca gera o dinheiro, né, como meio de circulação que facilita a troca, porque a troca direta é complicada, então surge o dinheiro. E aí, então, o dinheiro começa a se acumular nas mãos de algumas pessoas. E depois fala, gente, com essa grana, para que trabalhar? Vou botar gente para trabalhar, vou pagar, seja para serviço doméstico, seja para produzir. Não é? Então, surge a figura do... Eu vou ler aqui, vou ler de uma vez, né? Eu vou ler de uma vez. Surge o capital, e o capital bota a gente para trabalhar na produção de bens para vendê-los. Então, continua as mercadorias na cena, né? Os bens são mercadorias, são produzidos para venda. E antes de caracterizar o capital produtivo investido na produção de bens, que é o que ele faz, é dizer... Bom, vamos lá, desculpa, vacilo aqui. Desculpa. No meu estou perdendo aqui o PowerPoint de vista. É o seguinte, o PowerPoint começa dizendo o seguinte, como eu me propus falar sobre a atualidade da Adam Smith
da desigualdade numa sociedade capitalista, eu achei que devia alertar que o Smith não tem um conceito de sociedade capitalista. Sociedade capitalista ele não tem. Embora o seu objeto de investigação é uma sociedade onde a maior parte da produção social de bens assume a forma de produção de mercadorias. Isso é a premissa. E a maioria das mercadorias é produzida por empresas capitalistas. E o que são empresas capitalistas? Essa é a unidade, é a célula não só da produção de bens, que é majoritária, ou se tornou majoritária claramente, no mundo inteiro, mas é a célula que vai, então, produzir mercadorias nessa modalidade capitalista mediante empresas. Então, a produção social de bens está entregue a empresas. E o que são empresas? Empresas são sociedades de capitalistas, ou capitalista individual na época, mas foi desenvolvendo como sociedade de capitalistas, que investem seu capital na produção de bens, empregando trabalhadores. Esse é o segundo aspecto importante da produção capitalista. Emprega trabalhadores livres, porque tem também a empresa capitalista com trabalho escravo, como tinha aqui, a 30 quilômetros daqui, tinha mineração de ouro, de onde eu estou, mineração de ouro dos ingleses, que até pouco antes da abolição no Brasil, em 1838, eles tinham centenas, milhares de trabalhadores escravos. Tá? Embora na Inglaterra, desde o início do século XIX, já tivessem, pelo menos, abolido o tráfico na marra. Né? Aliás, daí apareceu, apesar deles terem abolido, o contrabando, o Império brasileiro fazia vista grossa e fez uma lei de proibir o tráfico de escravos, a importação de escravos, que ficou conhecida como lei para inglês ver. Lei para inglês ver. Mas, então, existe, então, empresas capitalistas com trabalho escravo, mas o Adam Smith já está na moderna forma de capitalismo, empregando trabalhadores livres mediante salário. Para que isso? É para produzir bens? Não, é com o fim de obter lucro. Então, o capital, a finalidade, fim de lucro, ele enfatiza isso. Fim de lucro. É até um pouco diferente do que aparece nas National Accounts, eu vou mencionar daqui a pouco, porque a National Accounts vai desenvolver, vai definir a empresa com o propósito de produzir bens, podendo ganhar lucro. Não, a produção de bens é que é incidental ao propósito de lucro, ao fim de lucro. Então, isso é importante, mas tudo isso Smith tem bastante claro. Então, vamos ver essa caracterização nas palavras dele, tá? Diz o seguinte, logo que tenha se acumulado capital nas mãos de pessoas particulares, de início tem dinheiro, né? Mas coloca o dinheiro para ganhar dinheiro, aí vem capital. Algumas delas, naturalmente, vão empregar esse dinheiro como capital, né? Colocando para trabalhar pessoas laboriosas, a quem elas vão suprir materiais para transformá-los em produto, né? E meios de subsistência, mas não diretamente meios de subsistência, é a forma moderna, pagando-lhes salários com os quais eles vão comprar os meios de subsistência. Prossigo na citação do Adam Smith, a fim de ganhar um lucro. A fim de ganhar um lucro. Esse é o propósito da empresa. Pela venda de seus produtos, ou seja, venda de produtos como mercadorias, óbvio. Tá? Ou pelo valor adicionado, agora eu já deixei de citar, estou resumindo, pelo que o trabalho dos empregados, chamam empregados, né? Adicionam ao valor dos materiais, que é o valor adicionado, que, independente de ser o trabalho que adiciona ou não, isso é uma longa discussão, complicada, inclusive o Marx escorregou aqui na interpretação disso aqui, como o trabalho que cria o valor e cria o valor proporcionalmente ao trabalho,
E aí ele assimilou a teoria do Adam Smith à sua, e é uma confusão danada, essa relação de trabalho, valor do trabalho, eu não vou entrar nisso. Mas o importante é que tem um valor adicionado. Ou seja, vendeu a mercadoria, tem a receita. Deduziu o valor dos materiais, aí tem um valor adicionado aos materiais. Ele diz literalmente, valor adicionado aos materiais. Tá? Então, esse valor adicionado para adiantar, por que é importante o valor adicionado? Porque é dele que vai sair a renda da terra, o lucro do capital e o salário do trabalho. O valor adicionado acima, receita menos custos materiais, tem o que a empresa gerou de valor que vai ser, então, distribuído. Aí sim, aí a fonte que ele situa, os rendimentos, a maior parte dos rendimentos na sociedade já capitalista, né, como é que fala? Provém aí da geração de valor adicionado na produção, que é distribuída como rendimento. Tá? Então, e os lucros do empreendedor, entre aspas, lucros do empreendedor que empreendeu a produção, empreendedor capitalista, né, ele é tratado como um resíduo do valor adicionado, agora aspas, acima e sobre os salários dos trabalhadores. Então, a receita de vendas menos preço dos materiais, valor adicionado. Tira o salário dos trabalhadores, tem aí um lucro bruto ainda. Lucro bruto. Que isso vai aparecer, então, nas contas nacionais como excedente operacional bruto. Excedente operacional bruto. Operating surplus gross. Mas esse gross aí é porque inclui a depreciação do capital. Nas contas nacionais é porque ele é gross, porque não desconta a depreciação do capital fixo, que é a perda de valor dos equipamentos nos quais o capitalista ou a empresa capitalista investiu capital, né? Mas são tecnicalidades que eu quero evitar aqui para não perder, inclusive, o fio da meada e nem o tempo, né? E a gente vai se alongando, né? Então, disso que se trata a fonte das rendas, dos rendimentos, tá? Rendimento é diferente de renda. Renda é renda de propriedade, puramente propriedade, particularmente da terra, de jazidos minerais. No mesmo capítulo que ele trata da renda da terra, ele trata da renda das minas. Inclusive, ele discute qual devia ser a tributação da coroa portuguesa sobre a renda das minas de Minas Gerais, onde eu me encontro aqui a menos de 30 quilômetros de uma grande mina, ex-mina. Né? Ele discute qual era a alíquota, 20%, que é o chamado quinto do ouro, ou qual devia ser. O princípio era a coroa tem que pegar toda a gordura e não mais que a gordura para não inviabilizar a mineração, o empreendimento minerador. Enfim, até disso ele fala no capítulo sobre renda renda da terra. Terra inclui recursos naturais em geral. Tá? Agora, antes de prosseguir, que eu vou logo para as contas nacionais, para concretizar isso, para ver a atualidade da Adam Smith, nas contas nacionais você vai encontrar um exemplo, não digo ipsis literis, porque a linguagem aqui está técnica, mas você vai encontrar exatamente esse conceito do Adam Smith, excedente operacional bruto, que é a parte restante do valor adicionado depois de pagar salários. Então, é a parte que sobrou no empreendimento e que vai ser distribuída, no caso do Adam Smith, em renda de recursos naturais e lucro do capital. O lucro do capital é o resíduo, é o último. É a residual claim. Residual claim é do capitalista, né, sobre os resultados. Não é? Então, lendo agora a metodologia das contas nacionais, a publicação das Nações Unidas, System of National Accounts, 1993, que às vezes ele muda a metodologia, né? Aliás, uma observação aqui. Eu aprendi economia e a contabilidade nacional de minha época ainda era assim. O valor adicional é o produto a custo de fatores. Custo de fatores, terra, capital, trabalho. Então, uma parte vai para o trabalho, uma parte vai para a terra,
essa parte vai para... o que sobra vai para o capital. É uma santíssima trindade de iguais, esse é o problema, iguais. Então, eles têm o mesmo título, a mesma legitimidade de renda, que eles estão dividindo um produto que eles produziram. Eles produziram quem? Os trabalhadores e as máquinas. Aí existe um truque aí que o Morris Dobb chama de imputação e atribuição, que, tudo bem, o próprio Marx diz que no processo de trabalho as máquinas trabalham igual aos homens, os homens, inclusive, ficam apêndices das máquinas, então, de repente, as máquinas ficam até mais importantes, como os computadores, né? Mas o problema não é técnico, não é distribuição técnica, é distribuição socioeconômica, jurídica, com base em direitos. A empresa é constituída legalmente, com uma pessoa jurídica, o contrato de trabalho, tudo institucionalizado. Aliás, as nacionais chamam a empresa de instituição. Tá? E os setores são classificados como setores institucionais. Então, nós vamos ver aqui setor institucional de empresas. Mas antes de prosseguir exatamente para caracterizar esse setor, a definição, rapidamente aqui, só quer dizer que é do Adam Smith, do excedente operacional, esse excedente que sobra do valor adicional depois de pagar o salário, e a contabilidade nacional chama de excedente operacional, porque operacional é decorrente da atividade produtiva da empresa, porque ela pode ter rendimentos não operacionais de ativos financeiros que ela empresta, pode ter imóvel alugado, ela pode ter lá rendimentos não operacionais, mas operacional é tirado da produção, da venda do produto. Então, excedente operacional mede o superávit ou déficit, pode dar prejuízo, né? Procedente da produção, já descontado o salário, que não fala, é o excedente descontado no salário, antes de levar em conta ou deduzir qualquer juro, renda ou encargos semelhantes que a empresa tem que pagar sobre ativos financeiros tomados de empréstimo de terceiros ou ativos tangíveis não produzidos, terras, minas, jazidos minerais de petróleo, sei lá de quê, arrendados pela empresa. A empresa paga rent sobre esses ativos. Tá? Então, é basicamente isso. Então, vamos, então, às contas nacionais. Antes de prosseguir, uma qualificação. As contas nacionais têm setores institucionais. Então, tem o setor de empresas. Não, tem o setor privado, setor público, tem as contas do setor público, as contas do setor privado. O setor privado tem o setor institucional famílias, e aí inclui os empreendimentos familiares não constituídos como sociedades, né, empresariais, que não têm contabilidade, porque as contas nacionais se baseiam na contabilidade. Então, esse item que eu vou mostrar, que é chamado Non-Financial Corporations, corporações não financeiras, que inclui as quase corporations, não são corporations, são sociedades anônimas, tá? Apurações, tá? As quase corporations, elas não são apurações, elas são um tipo de sociedade, não de capital em bolsa, por exemplo, né? Cotada em bolsa, como ações, mas que tem uma contabilidade da mesma forma que as sociedades anônimas. Então, dá para puxar essa contabilidade das empresas e compor esse item das contas nacionais, tá certo? Os empreendimentos familiares ficam no setor famílias e o rendimento deles é chamado rendimento misto, não é excedente operacional, porque a empresa familiar é aquela que a família trabalha, os familiares trabalham, embora possa contratar um ou outro, mas e trabalha com seus ativos, digamos assim, com seus equipamentos. Então, ela teria supostamente o capital, que a economia moderna ou contemporânea chama de capital os equipamentos, né?
ela tem capital e tem trabalho. Então, ela tem um rendimento misto de capital e trabalho. Então, é chamado rendimento misto, não excedente operacional bruto. Então, eu vou passar logo aqui as contas nacionais. Então, depois eu venho para a explicação do Adam Smith. Está vendo? Falta muito ainda, né? É o seguinte, aqui eu tenho uma tabela que eu ia apresentar, que é tirada das contas nacionais, que se aplica a Non-Financial Corporations, né? Isso do site da United Nations Statistical Office, tá? E que, como é que chama? United States Statistics Division, National Accounts Official Country Data. Eles recolhem, cada país tem seu órgão de contabilidade nacional, né? Tem também o Eurostat, né? E ele, então, coleta e dentro de um padrão que a própria Nações Unidas elaborou e tem que ter um padrão uniforme para elas serem comparáveis, né? Então, eu tenho aqui, eu vou só mencionar assim, os números, 3 informações. O valor adicionado bruto, que inclui depreciação do capital fixo, a remuneração de empregados, em português, compensation of employees, trabalhadores, empregados, são salários, né? E o excedente operacional bruto. Então, é a contabilidade que o Adam Smith já fez da empresa, né? Naquela época, 250 anos atrás, né? E diz aqui, por exemplo, eu selecionei 3 países da América Latina, 3 europeus, só para ter só uma pequena amostra, né? Então, por exemplo, no Brasil, em reais, em bilhões de reais, em 2021, o valor adicionado dos non-financial corporations, das corporações não financeiras, né, foi 4.512 bilhões, ou seja, 4 trilhões 512 bilhões. A compensation of employees foi 2 trilhões e pouco, tá? Comparado com 45. E o excedente operacional bruto, 2 trilhões 360. Tem uma sobrinha aí que é devido a um item de outros impostos, líquidos, subsídios. Esquece. Mas é um montante tão pequeno que eu nem coloquei aqui, para também não complicar e não tomar tempo da gente. Então, vocês veem que tipo 40% do excedente operacional bruto é salário. Os outros 60% é excedente operacional bruto. Depois vamos ver como é que lá das minhas explicar a distribuição desse trem, né? Como a gente fala aqui em inglês, trem, essa coisa, né? Por exemplo, a Bolívia é um país relativamente pobre. A produção em bolivianos, eu nem sei quanto vale isso, 70 bilhões em 2000, na mesma época lá. Compensação de empregados, isso no setor empresarial, corporativo ou com contabilidade inteira. Quer dizer, deve ser menor na Bolívia do que no Brasil, essa parte, né? De qualquer forma, nesse setor, dessas empresas institucionalizadas, né, pessoas jurídicas, com contabilidade dentro de padrões exigidos, né? Dos 70 de valor adicionado, salários 22, e o excedente 51. Então, já tem coisa aí, tem que investigar. Aí a história econômica tem que ir lá e ver por que essa discrepância. Agora, passando para a Europa, por exemplo, França, em 2023, valor adicionado, 1 trilhão 477 bilhões de euros, 2023. Esse valor adicionado. Que, na verdade, gente, no conjunto de setores chama PIB, Produto Interno Bruto, é valor adicionado do conjunto de setores institucionais. Tá? E governo, famílias e setor empresarial, né? Observação também, essa aqui pode incluir empresas estatais, sabe, de economia mista. Por exemplo, no Brasil inclui a Petrobras, que é estatal de controle acionário da União, mas que tem participação privada. Então, está incluído aqui nessas corporations, né? Então, na França, por exemplo, 1 trilhão 477 bilhões, dos quais 958 bilhões, ou seja, 2/3, né? Pagamento de empregados. E o terço restante, 484 bilhões, esse excedente operacional.
Portugal, 144 bilhões de euros em 2024, sendo 96, tá? Quase 2/3 também, né? Pagamento de remuneração de empregados, salários, né? E o restante terço é excedente operacional, ou lucro bruto, né? Espanha, 787 bilhões de euros em 2023, sendo pouco mais da metade compensação de empregados e 472, 313 excedente operacional. Por que tudo isso? Porque agora o Adam Smith vai explicar como se distribui esse excedente. Tá? E o que é isso? Bom, antes de mais nada, é renda de propriedade, tá? Em geral. Tá? Isso até que tirou os impostos aqui, que é de governo, né? Mas eu vou só explicar quase literalmente qual é a teoria dele, então, que é atual, a meu ver, até nas contas nacionais. Primeiro, é uma teoria, então ele reduz a produção social ao setor capitalista. Então, ele reconhece que tem produtores independentes nos interstícios do sistema, pelo menos hoje é nos interstícios do sistema, conta própria, etc. Tem o setor público, suas empresas também, mas o grosso da produção social para ele, e por isso ele representa a produção social como produção capitalista. O grosso da produção social de bens é todo produzido por empresas capitalistas. Aí ele elaborou uma teoria sobre a divisão do valor adicionado, que ele definiu, né? Total gerado agregadamente na produção social, seria o PIB, né? É o PIB, Produto Interno Bruto, gerado na produção e venda do produto social total anual por ano, né? Contabilizado por ano, ou por trimestre, se quiserem, pelo conjunto das empresas capitalistas. Esse valor adicional conversa em rendimentos de pessoas, membros da sociedade nacional, entre aspas, segundo ele, né? Aspas. O preço total desse produto é reduzido ao valor adicionado. Desculpa, aspas é o seguinte: o preço total é originalmente distribuído. Eu que estou falando que ele já operou a redução do preço a valor adicionado. Coloquei entre colchetes. Esse valor é originalmente distribuído entre alguns de seus diferentes membros, pessoas, né? Em 3 categorias de rendimento. Como eu falei, primeiro ele introduz, caracteriza o tipo de rendimento. Depois ele vai associar classes, que são, agora aspas, que cabem a, aspas, 3 diferentes classes de pessoas. Aqueles que vivem de renda, aqueles que vivem de salário e aqueles que vivem de lucro. Sendo que, claramente, inequivocamente, renda é de propriedade de recursos naturais, terras, minas, salário é salário de trabalho. Os capítulos chamam renda da terra e salário do trabalho, né? Mas é renda de propriedade da terra, claramente. A terra foi apropriada. E o resíduo é o rendimento daqueles que vivem de lucro, que é de... Os capitalistas chamam de owners of capital. São os proprietários do capital, óbvio, né? Então, esses 3 tipos de rendimento correspondem a 3 classes, mas existe... Essas são as 3 grandes e originais classes constituintes de toda a sociedade civilizada, entenda-se, sociedade capitalista, de cujo rendimento dessas classes é derivado, em última análise, o rendimento de todas as outras classes, em particular os juros de capital financeiro, tomados de empréstimo pelas empresas, são derivados da renda. Eu vou acelerar aqui, já concluindo. O que é importante aqui é que ele distingue os rendimentos segundo a natureza, de trabalho ou de propriedade. Isso por uma referência histórica que, para ele, em todas as sociedades, aliás, o livro Riqueza das Nações pretende, em princípio, ser a riqueza das nações, a prosperidade das nações, a investigação, em todos os tempos e lugares. Então, ele fala da China, do Egito, tudo. Mas o fio da meada aqui nas sociedades em geral, tinha 2 classes de pessoas, os que trabalhavam e os ociosos. Então, são os laboriosos e os ociosos. Tá? Agora, na sociedade capitalista, esses ociosos vivem de quê? De renda de propriedade. E os laboriosos vivem de quê? De salários. Então, para ele, claramente, tem essa questão aí
tipo assim, pouco palatável, talvez, para os ociosos ou para os proprietários, é que renda de propriedade geralmente é de ociosos. Agora, ele admite pessoas, por exemplo, que recebem rendimento misto de trabalho e de propriedade. Em particular, seja o fazendeiro que trabalha a sua própria terra, tá? E, portanto, ele tem uma parte do rendimento que é a título de remuneração do seu trabalho, o resto seria a renda da terra de propriedade dele. Mas, em particular, também capitalistas que trabalham no próprio negócio, que recebem lucro sobre o seu capital e uma remuneração pelo seu trabalho que ele assimila ao salário, a remuneração do trabalho dele. Então, tem rendimento misto, mas, no geral, para ele, 3 tipos de rendimentos, são 3 classes bem caracterizadas, e a classe trabalhadora é a classe trabalhadora e a classe dos proprietários corresponde, com esses ajustes aí, a ociosos. Então, o rendimento dos ociosos é de propriedade. Eu vou concluir aqui agora, tá? Talvez. Tem outros detalhes aqui, obviamente, né? Ele tem teoria sobre determinação da taxa de salário, da taxa de lucro, da renda por hectare, etc. Mas isso não vem ao caso aqui. A determinação quantitativa, isso aqui é importante também, não se trata tanto de determinação quantitativa de rendimento e nem de desigualdade quantitativa de rendimento pessoal, que é como a coisa é vista normalmente. Mas, aí ele, tipo assim, ele conclui uma conclusão que ele adianta na introdução. Ele diz que vai tratar da distribuição do produto social, em termos de consumo diferente, porque o produto, em princípio, aferido, a parte do produto social é consumida pelo titular, digamos assim, né? Mas aí ele compara o rendimento per capita em termos de produto entre a maioria dos trabalhadores e pessoas que não trabalham nada, são os ociosos. Pessoas que não trabalham nada, são os ociosos. Ele compara a magnitude do rendimento. E diz o seguinte: entre nações civilizadas e prósperas, um grande número de pessoas não trabalham nada, muitos dos quais consomem o produto de 10 vezes, frequentemente de 100 vezes, mais trabalho do que a maior parte daqueles que trabalham. Então, lembra um pouco esses dados aí do Bedin sobre os magistrados, o salário mínimo, né? Os servidores públicos top, né? De 150 mil reais por mês, o salário mínimo é 1.500, 100 vezes mais, é o que o Adam Smith fala aqui. Esse pessoal, inclusive, a gente encontra alguns viajando pela Europa, passeando pela Europa. Então, veja bem, a desigualdade não é só de rendimento, é da natureza do rendimento. E, segundo, a natureza do rendimento tem a ver com o rendimento de trabalho e de propriedade. E aqueles rentistas de propriedade consomem 10, frequentemente 100 vezes mais do que o rendimento dos trabalhadores. E a última análise dele é a seguinte: ele avalia essa diferença não em termos do produto, divisão do produto, mas do trabalho necessário para produzir o produto. Então, ele tem a visão do trabalho, que está por trás do produto, está o trabalho que o produziu ou que o produto requereu para ser produzido. Então, é basicamente isso, gente. Então, veja, são vários níveis de análise, né? Rendimento, produto, trabalho, e a distribuição do produto na forma de rendimento de diferente natureza, que implica uma divisão do trabalho social, ok? É mais ou menos isso. Então, desculpe aí se eu ultrapassei o tempo, que a gente aqui perde um pouco, a gente fica empolgado, né? Muito obrigado, professor Luís Macedo. Me pedi uma salva de palmas. Obrigado por essa abordagem mais económica das desigualdades e do capitalismo, a partir da teoria do Adam Smith. Eu, de certa maneira, estava aqui a pensar num economista
se calhar do outro lado ideológico, muito contemporâneo, que é o Thomas Piketty, o Capital no século XXI, onde ele diz precisamente que é muito importante para compreender as desigualdades económicas, não só olhar para as desigualdades de rendimento, mas também para as desigualdades ligadas à propriedade. E, portanto, achei interessante. Temos agora tempo para discussão. Quem é que quer colocar questões? Temos aqui uma inscrição, duas. Então, boa tarde a toda a gente. Agradeço imenso pela iniciativa. Então, eu tive que escrever porque é muita informação e eu não estou habituado a isto, não é? Portanto, lamento a minha abordagem, não é? Se apresentar como simplista, não é? Porque só recentemente regressei à academia, tenho trabalhado música com crianças e só agora consegui ser admitido no mestrado profissionalizante. Portanto, não tenho perfil de académico, de todo. Mas concordo plenamente com o que foi dito esta manhã, que a ação sem investigação é cega e a investigação sem ação é estéril. Portanto, isso faz muito sentido para mim. Esta intervenção procura a resposta de ambos os oradores, pois gostava de obter respostas de âmbito de direito como também de economia. Contudo, o conceito ao centro da minha intervenção foi introduzido pelo professor Gilmar António Abedim. Não sei se há democracias que podem ser excluídas do conceito de democracia constitucional, que trava o poder da força por estar sujeito às regras do direito. Mas, começo com o primeiro ponto, o Chega é um partido considerado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. Como pode estar tal partido na Assembleia da República se é inconstitucional? Primeira questão. Como se enquadra o Brexit no funcionamento da democracia que impera sobre o... Peço desculpa. Como enquadra o professor no funcionamento da democracia a questão do Brexit? Ou seja, se há efetivamente um domínio do direito sobre a força, como é que o Brexit pôde acontecer? Portanto, que foi uma total manipulação de populismo. Avançando, vou já citar a venda do novo banco, não é? E aqui, se calhar, gostava de ter uma resposta de... Não sei se ambos os economistas, o professor não fez uma exposição, mas também se pode juntar, eventualmente, ao professor Luís Matos Macedo para dar uma resposta a esta pergunta, porque, citando um artigo do Público, que eu agora perdi porque o Público acabou de fazer o reboot, mas a venda do BES acho que rendeu um lucro imenso aos acionistas que estiveram envolvidos na negociação, não é? E acho que qualquer coisa como 1,1 mil milhões de... Eu agora não tenho aqui os números porque, entretanto, isto decidiu fazer o reset. Mas a questão aqui, o ponto é, uma classe de tecnocratas consegue obter um lucro obsceno e um pouco alinhada com aquilo que estava a ser dito dos magistrados, portanto, funcionários públicos que oferem um rendimento obsceno, não é, relativamente a uma boa parte da população. Portanto, avançando, isto eu vou já acabar, se o funcionamento da democracia opera sobre o império de direito, porque é permitido a deputados um tamanho nível de má educação a quando da intervenção de adversários políticos dentro da Assembleia. Em outros países são aplicadas suspensões em casos de indelicadeza extrema, como aconteceu na França, salvo erro, um deputado que mandou alguém para a terra dele e que foi suspenso. Aqui em Portugal eu não sei se isso está perto de acontecer, porque, por exemplo, no outro dia, uma deputada do LIVRE, no âmbito destas hecatombes climáticas que tivemos, destruíram parte de Portugal, não é? Essa deputada criticou a legislação proposta por parte da direita, legislação essencialmente negacionista dos efeitos das alterações climáticas, não é? E tal deputada mal se conseguiu ouvir, mesmo amplificada pelos microfones, porque, essencialmente, e eu não tenho nada contra as peixeiras, porque efetivamente é uma classe muito nobre, mas se pegarmos no que é de negativo do que se considerava a peixaria, a Assembleia da República, neste momento, está como eu nunca a vi. Obviamente que há lá uma série de atores que, pronto, conseguiram entrar lá para dentro, que são responsáveis por isso, mas não me parece também aqui que haja um grande exercício do poder da legislação ou não é, da democracia sobre o poder mais bruto. Depois também a questão da natureza do que é poder, aqui neste caso, o poder legal e do outro poder. Eu perdi-me agora aqui um bocadinho a tentar perceber os conceitos, mas acho que não lhe vou fazer isso, não lhe vou fazer essa pergunta. Portanto, avançando com isto, eu vou já acabar, quero mesmo acabar com isto.
Há a questão da criminalidade e do acompanhamento disfuncional da criminalidade. Portanto, grupos marginalizados, e falo, por exemplo, de um exemplo específico de toxicodependentes que destruíram a montra do bar de uma amiga, contém um determinado nível de exemplo também de incapacidade de gestão, não é, da dimensão legislativa ou vá lá, legal, porque esta minha amiga só se safou porque houve um crowdfunding que lhe financiou a construção da montra. E eu não sou populista de extrema-direita, não é? Não ataco a criminalidade como se faz nos Estados Unidos, que se faz negócio, não é, das prisões. Eu acredito no acompanhamento funcional de problemas sociais. E Portugal deu um exemplo a toda a gente no mundo, em 80s, com a gestão da nossa toxicodependência. Acho que fomos mesmo isso. Primeiro, a nível mundial, foi-se uma referência mundial, tal como foi a alimentação nas escolas há uns tempos. E, portanto, temos esse problema, temos o problema da educação também, que é generalizado por todo o mundo, mas aqui tem especificidades próprias. Não vou falar sobre a saúde, que também é o que é, portanto, os partos a caminho das maternidades, pessoas que morrem à espera do INEM, por aí fora. E, portanto, para terminar, para mim, a democracia no presente corresponde justamente a um modelo que é profundamente caracterizado pela tripartição entre grupos que só possuem direitos, outros direitos e deveres, e outros só deveres. Portanto, perante esta intervenção, eu gostava de ter o contributo de todos os oradores, incluindo também o professor. Okay. Muito obrigado pela questão. Eu vou passar a bola aos intervenientes. Eu sou só o moderador e sou só sociólogo. Não percebo nada de economia e de direito. E, portanto, faça tudo. Ok. Eu acho que a pergunta ela traz várias questões, né? Toda a sociedade ela produz aquilo que nós poderíamos chamar de normal e de anormal a partir de múltiplas regras. Nem todas essas regras são jurídicas. Algumas são sociais, algumas são éticas e algumas são políticas, certo? A democracia, como eu falava antes, a democracia constitucional, ela tem uma estrutura dura, que é uma estrutura jurídica funcional e que estabelece um conjunto de limites. Mas ela também traz consigo um conjunto, vamos usar um termo mais sociológico, um conjunto de hábitos, um conjunto de procedimentos éticos, morais e políticos muito grande. Então, a democracia constitucional, eu tentava dizer, ela é um conjunto de exercícios do poder dentro de um conjunto de regras jurídicas. Mas essas não são as únicas regras existentes. Então, muitas vezes, quando num parlamento, por exemplo, se fere a ética política ou mesmo a moral, não necessariamente nós estamos no âmbito do direito, mas estamos no âmbito da democracia. Então, quando dois deputados se agridem em plenário, eles podem estar violando uma regra do regimento da casa, certo? Isso tem uma dimensão jurídica, mas tem uma dimensão mais política e mais ética. Bom, muitas vezes a apuração desse fato, a produção de uma consequência negativa sobre esse fato, deve passar pela chamada comissão de ética da casa. Bom, acho que a primeira questão que você está dizendo é que nem sempre a comissão de ética da casa funciona. No Brasil também há casos e casos e assim por diante, certo? Ok. Quando envolve aspectos mais jurídicos, como a declaração de inconstitucionalidade, pensando a partir do Brasil, um partido que no Brasil for declarado inconstitucional, ele não tem como ter candidato. Então, teríamos que dar uma olhada aqui no caso do partido Chega, né? Que tipo de ação foi construída e que tipo de decisão foi tomada. Eu respondo a partir da legislação brasileira que não seria possível. Se um partido é decretado ilegal, não tem como, ou se um candidato não tiver a sua habilitação, ele não pode ser candidato. Não foi ainda? Isso. A terceira questão é que envolve o Brexit. O Brexit não me parece assim que, em si, a saída do Reino Unido da União Europeia, ele feriu alguma norma jurídica. Eu acho que o que você levanta a questão é, a partir do caso da Cambridge Analytica, né, um pouco como as chamadas Big Techs foram produzindo uma certa manipulação da opinião pública. Bom, no início parecia que a permanência da Grã-Bretanha na União Europeia seria muito tranquila, e por isso até o primeiro-ministro fez a proposta. Mas a partir de um conjunto de intervenções, que poderíamos dizer de novas intervenções, novas formas de intervenção, houve manipulação e houve um resultado desfavorável. A partir daí, me parece que houve um procedimento jurídico de saída, negociado e tal.
Acho que a questão que você coloca, que é uma questão muito que está nos preocupando muito no Brasil, que esse ano nós temos eleição para presidente, é como estabelecer o que poderíamos chamar de um constitucionalismo digital. Então, tradicionalmente, desde o século XVI, do século XVII, nós construímos um conjunto de mecanismos jurídicos constitucionais de controle do poder analógico soberano, ou seja, o poder de soberania do Estado. Isso nós temos uma enorme experiência já construída e, de uma certa maneira, todo o constitucionalismo moderno representa uma resposta a isso. Contudo, a chamada, vamos dizer assim, a chamada formação do que um autor espanhol chama de ciberleviatã, ou seja, o poder extraordinário das novas big techs, ainda nós não temos uma resposta. A União Europeia, pelo que me consta, tem a melhor resposta do ponto de vista de uma tentativa de controle das chamadas novas mídias sociais. Acho que é o melhor exemplo. No Brasil, nós tentamos, no ano passado, fazer um novo projeto de lei para regulamentar essa matéria e o Facebook, Google conseguiram intervir a tal ponto de retirar o projeto de pauta. Então, acho que o que você traz em relação a isso, a questão da manipulação, a questão dos novos poderes, a questão do que temos chamado de ciberleviatã, é uma questão muito nova, um desafio imenso, né? De como você, de uma certa maneira, enfrenta as novas formas de poder na sociedade. Hoje você tem 5 ou 6 grandes empresas de tecnologias, né? Pela manhã a professora Viviane falava de Elon Musk. Você tem um conjunto de empresas de tecnologia de liderança que, de uma certa maneira, segue só o que ela própria estabelece como limite, né? Então, quando pediram para Trump, que poderia ser uma boa resposta do Elon Musk, né? Qual é o limite ao seu poder? Ele respondeu, os meus próprios valores. De uma certa maneira, quando isso vale para as novas empresas de tecnologias, poderia ser uma resposta. A questão é que, do ponto de vista ético, político, social, nós não podemos aceitar essa resposta. Então, os juristas hoje estão construindo o que se chama de um constitucionalismo digital. Quer dizer, como é que você enfrenta essa forma de poder? Como você controla, por exemplo, propaganda eleitoral do ponto de vista das mídias sociais? Lembrando que cada um de nós que tem um celular, ele é comandado por algoritmos. E esses algoritmos podem mandar para cada um de nós coisas que reforçam as nossas emoções no sentido A, no sentido B, no sentido C. Bom, nós podíamos voltar ao caso de Mianmar, poderíamos falar da Cambridge Analytica, e de uma certa maneira falarmos de todo esse poder que foi construído pelas chamadas grandes big techs, grandes empresas de tecnologias, né? O Superior Tribunal Eleitoral do Brasil tem um conjunto de resoluções muito importantes sobre isso. Como no Brasil, no caso específico, como o Poder Legislativo no Brasil teve bloqueado a tentativa de regulamentar essa matéria, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu um conjunto de resoluções sobre o tema, mas é uma forma nova de poder e é uma forma de poder que ainda não tem claramente estabelecido mecanismos de contenção. Então, acho que é um pouco assim, e é um tema novo e que nós vamos ter que refletir profundamente sobre isso. Obrigado. Fez-me ocorrer, só de forma muito breve, que em oposição ao ciberleviatã, e ainda nessa dicotomia entre a utopia autoritária e a utopia democrática, que na Islândia, quando os bancos foram à falência, os cidadãos escreveram a Constituição a partir das redes sociais. Foi muito interessante porque é o inverso do ciberleviatã. Professor Luís Macedo, não sei se tem alguma coisa a responder. Não, desculpa, eu não posso contribuir. Eu não vejo relevância no que eu poderia contribuir. Ok, muito bem. Mais questões que... Boa tarde, muito obrigada. Maria José Domingos, Rede de LBC Lisboa. Há aqui uma questão que eu gostava de saber a opinião dos dois oradores no que diz respeito, por exemplo, no combate às desigualdades e à redistribuição de riqueza. Qual é, para vocês, se vocês conseguem, se veem que, por exemplo, as moedas locais e complementares podem ter aqui algum papel na redistribuição da riqueza e no combate às desigualdades económicas? Ok.
Eu acho que para responder talvez essa pergunta, mais os nossos economistas, assim, a nossa experiência no Brasil é um país grande, geograficamente talvez do tamanho da União Europeia, nós não temos assim grandes experiências de moedas regionais. No fundo, nós temos experiência da sociedade civil, algum programa isolado, mas não temos maior experiência nesse sentido. Talvez aqui a gente esteja preocupado mais com as questões da economia, né? Questão, por exemplo, a própria existência, vivência na Europa, que possa permitir isso, né? De uma reflexão mais sistemática sobre isso. A única coisa que eu poderia dizer, né? Eu faço um vínculo, na minha forma de pensar, muito forte entre democracia e federalismo, ou democracia e descentralização. Acho que as formas de descentralização, não necessariamente de moeda, mas de descentralização, por exemplo, que houve no Brasil a partir da Constituição de 88, foi muito importante. Então, o que ela traz de novo, a Constituição de 88? Ela transforma, por exemplo, o que nós chamamos de município em ente federado. Então, cada município é um ente federado, cada Estado-membro é um ente federado. Isso, de uma certa maneira, foi um dos motivos que impediu um grande retrocesso social agora durante o governo de Jair Bolsonaro. Por quê? Porque no Brasil são 5.700 e alguma coisa municípios. E você imaginar intervir em 5.700 e poucos municípios é uma coisa... Então, a descentralização, nesse sentido, reforça a ideia de democracia. Sr. Luís Macedo. Eu estava pensando aqui como que o Adam Smith responderia a pergunta que foi feita, né, sobre a desigualdade, combater a desigualdade. Ela falou de riqueza, né? Eu vou entender que a gente falou de desigualdade de rendimento, né? Riqueza, rendimento é o rendimento anual, fluxo de renda, né? De rendimento. Já a riqueza seria o patrimônio pessoal, né? Então, com relação ao patrimônio, no caso do Brasil, por exemplo, o território gigantesco foi dividido originalmente, em 1500, pela coroa portuguesa, em umas 12 a 15 faixas, cada uma... Eu não vou falar quantos Portugal vai dar para não gerar ressentimento. É mais ou menos a proporção dos juízes aí para o salário mínimo. Cada faixa, um donatário. Então, realmente, já nasceu a terra extremamente concentrada. E, então, e hoje, realmente, muitas dessas terras ficaram devolutas por muitos anos na Amazônia, no Cerradão, lá do Mato Grosso. Era remota, a fronteira agrícola estava chegando do sul, né? E essas terras foram apropriadas... um far west, o avanço do capital, inclusive de bancos, grandes bancos, né, grandes empresas, inclusive estrangeiras, né, se apropriando de terras, frequentemente com violência, inclusive contra os indígenas, né, nativos. O processo horrível que está acontecendo, ou pelo menos tem acontecido na minha curta existência. Mas, então, a questão de... Primeiro, o Adam Smith remeteria a divisão entre trabalho e propriedade, ele remeteria a distribuição de propriedade. Ele não era... Para ele, a sociedade, o capitalismo era uma coisa natural, ele não pensa em termos de mudar a estrutura social. Então, seria mudar a distribuição de propriedade, não abolir a propriedade, né? Que, inclusive, ele era iluminista da Escócia, mas ele já tinha ouvido isso na França, né, ou de franceses. Inclusive, ele conviveu em Paris na época, né, com iluministas, e também Edimburgo havia uma motorway de Edimburgo para Paris, subiu Jean-Jacques Rousseau, desceu David Hume, etc. Então, ele estava familiarizado com a crítica da propriedade, né? Mas ele não faria isso. Ele proporia uma reforma agrária, tá? E isso foi tentado no Brasil, mas foi resistido bravamente e violentamente. E, paradoxalmente, até a ditadura militar tentou fazer alguma coisa, inclusive levar colonos do Nordeste para a Amazônia desocupada, mas passando rodovia em cima
tribos indígenas dos seus territórios, né? Enfim, um processo escabroso, né? Tudo ruim. Agora, distribuição de propriedade, o fundamento da desigualdade de renda é a propriedade, ou a desigualdade de propriedade, entre a diferença de ricos, muito ricos, super ricos, hiper ricos, bilhardários, e agora até trilhardários, como Musk, né? Trilhardário de dólares, né? Então, é desigualdade enorme. A desigualdade entre os ricos é maior do que a desigualdade entre os ricos e os pobres. É um leque imenso de desigualdade. É triste. Mas, enfim, desculpe eu me alongar aqui. Com relação à distribuição de rendimentos, existe já consolidado na economia, desde aquela época, e gradualmente mais forte, aí, em fim do século XIX, é o movimento do imposto de renda progressivo, né? Que o Bedin mencionou também aí a questão da tributação de rendimentos, né? Isso também no Brasil é escabroso. Inclusive foi mencionado aí Fernando Henrique Cardoso, o príncipe dos sociólogos. Pois é, ele era príncipe dos sociólogos brasileiros, acadêmico e tudo. Mas quando assumiu o governo neoliberal, não é? Ele, inclusive, lavou as mãos e falou, não, o negócio de o jornalista perguntava, não, economia não é comigo, com o Malan. Malan era um economista neoliberal, como tantos outros, que pegaram aí o carona desde 1990 e foram parcialmente desalojados pelo Lula em 2002. Depois voltaram todos, com a mesma arrogância. Mas, enfim, o que eles fizeram logo que tomou posse? Ele fez uma coisa, eu falei escabroso, é pouco, porque já tinha uma consolidada, embora a economia passou a tratar os rendimentos como simétricos, igualmente legítimos. Então, a tributação é como se cada um chegasse lá para tributar e o rendimento é igualmente lícito, legítimo e igualmente honorável, enfim. Mas o Adam Smith diz, não, peraí, e boa parte por bom tempo, havia uma discriminação, ou a intenção de discriminar a tributação de rendimento entre rendimento de propriedade e rendimento do trabalho. Para aliviar o rendimento do trabalho. Aliás, o imposto único de Quesnay era imposto sobre a renda da terra. O único imposto na sociedade, imposto sobre a renda da terra. Imposto único. Tá? Que era a única gordura que tinha. Os trabalhadores estavam já apertados. Então, não havia como tributar salários, etc. Né? Era a renda, a gordura da sociedade, dos ociosos, de certa forma. Aliás, ele tem passagens que ele compara. Não, tipo assim, esses caras não fazem nada, não é? Diferentemente dos caras que estão trabalhando lá na terra. Então, havia uma antipatia na economia política, desde a francesa, desde Quesnay, com o rendimento de propriedade da terra, particularmente. Pois bem, o que o Fernando Henrique fez? Isentou os lucros de imposto de renda, os lucros, os dividendos das corporations, que a gente viu aqui, no Brasil, ficaram isentos de imposto de renda. Isso parece que só tinha um outro país, a Estônia, a Letônia, não sei, que havia isenção de imposto de lucros, imposto de rendimento pessoal, auferido como distribuição de lucros, ou retiradas de lucros, dividendos distribuídos, ou retirada de lucro, isento de imposto de renda até hoje. Houve uma discussão na reforma tributária recente, e havia uma confusão entre os ricos, diziam, não, mas o nosso lucro já é tributado como pessoa jurídica. Então, já está suficiente o que a pessoa jurídica paga, a gente tem que ficar isento. Ora, são dois fatos geradores de tributos diferentes, de diferente natureza. O rendimento pessoal é o imposto de renda de pessoa física, e o rendimento e a tributação da empresa, rendimento de pessoa jurídica. Tá? Então, é diferente, mas eles misturaram as marchas para justificar a isenção do imposto de renda da pessoa. Tá? Então, isso veja bem, resultado, é bonito, isso vem desde o século XIX, os argumentos, também os argumentos contrários, porque havia um argumento econômico de que a utilidade marginal da renda é decrescente, tá? Então, R$1.000 para um cara que ganha 150 mil, como juiz, é diferente de
R$1.000 para um cara que ganha R$1.500, é óbvio, assim, em termos de utilidade para ele. Só que aí veio a ciência econômica e falou, não, a utilidade não é comparável entre pessoas, não dá para fazer essa conta. Não dá para calcular a utilidade de um e de outro. Quer dizer, de repente, esses 100 mil, sei lá, enfim, não dá. Então, havia sempre, inclusive, os cientistas recompensados com prêmios, né? Frequentemente, eles tomavam posições desse tipo. Isso é histórico, tá? Até o prêmio Nobel, mas não vou entrar nisso aí. O fato é que, só para concluir, estou me alongando, o que acontece? É bonito, faz sentido? Faz, é ótimo. Você pega um cara que ganha 150, você põe uma alíquota de 50%, 60%. Aliás, estou lembrando que teve o presidente francês, um baixinho, que parece que na campanha eleitoral ele propôs, vamos aumentar para 40%, vamos aumentar o imposto dos ricos. E parece que ele teria dito, eu não gosto de rico. Era um socialista, esqueci o nome dele. Não gosto de ricos, mas vamos aumentar o imposto deles. E parece que tentou aumentar, né? Resultado, politicamente, no Brasil, mostrou-se inviável. Nós estamos com o pior parlamento, eu não digo da minha existência, porque eu tenho notícia do parlamento do Império, que não era democracia, os caras tinham um mínimo de decoro, pelo menos. Tá? Agora está realmente abusivo. Então, eu sou absolutamente cético, pelo menos no Brasil, sobre a possibilidade política de aumentar o imposto de renda, torná-lo mais progressivo, como já foi anteriormente, antes da Revolução de 64, antes de Fernando Henrique, etc. As alíquotas eram realmente progressivas. Agora tem até um estudo que a gente fez não, um orientando da minha fez, mostrando as alíquotas sobre imposto de renda de pessoa física no Brasil, elas são muito baixas. A alíquota máxima é 27,5%, tá? Então é muito baixo comparado com outros países. Tem uma comparação lá entre países de 40%, 50%. Então, o fato é que, beleza, vamos aumentar o imposto de renda, torná-lo mais progressivo, alcançar as rendas mais altas e alcançar mais as rendas ainda mais altas. Ótimo, a ideia é boa. Só falta botar o guiso no gato, né? Combinamos e vamos fazer. Quem é que vai botar o guiso? Ou o gato vai deixar botar o guiso? Não é? Então, infelizmente, aí eu honestamente, com essa idade, eu sou muito pessimista sobre qualquer política de redução da desigualdade econômica. Ok? Muito obrigado. Temos que fechar o painel, está na hora. E uma salva de palmas para os intervenientes. Uma pausa de 5 minutos. Muito obrigado ao coordenador. Muito obrigado, coordenador. Obrigado nós. Fazer uma pausa de 5 minutos, depois voltamos para a próxima mesa.